America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day, yeah, America, fuck yeah. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Politicracia. Eu sou o Lui, estou acompanhado novamente do meu querido amigo Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui presente com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Politicracia. Hoje temos... Nossa, acabei de perceber que eu não fiz o Tá No Ar, hein? A grande abertura clássica que costumo fazer aqui. Mas faz parte, às vezes a gente esquece, tudo bem. Bom, hoje temos assunto bem interessante aqui para falar. Falar novamente, não tem jeito, né? A gente tenta não precisar falar dos caras, mas sempre acontece alguma coisa. Eles sempre inventam moda. Vamos falar novamente de Estados Unidos aqui, trazer. A gente já trouxe no nosso primeiro episódio alguns temas relacionados aos Estados Unidos, né? Que passam pela política americana. E agora a gente está aqui para falar da desistência de Joe Biden da corrida eleitoral. Algo que muitos aguardavam, mas parecia que não ia acontecer. Muitos davam a eleição como perdida, e agora a coisa muda um pouco de figura, né, Lui? Então, mais uma vez lá vem a gente falar, né, dos estadunidenses. e foi uma parada meio repentina, né, que aconteceu. Assim, não era o assunto de hoje pra gente, inclusive. Apareceu verdade, a gente e foi... teve que repensar, né? Atropelou o episódio, né? Uhum. Mas, pra quem não viu, né, basicamente o que aconteceu é que o Biden resolveu renunciar, né? Resolveu desistir de concorrer à reeleição à presidência dos Estados Unidos. E isso tá gerando um burburinho louco, né? Que tá acontecendo aí. A galera ainda não tá confirmado exatamente quem vai ser, né? O candidato que vai ficar no lugar dele, porque tem que ter a reunião do partido, né, e tudo mais. Mas agora tá rolando um monte de especulação. Tem gente falando de Michelle Obama, tem gente falando da vice dele, né, a Kamala Harris. Uhum. Tem gente comemorando como se fosse, né, uma parada... Nossa, finalmente uma mulher, mutirão Kamala. pra gente ir eleger a Kamala Harris. Sim, tem gente querendo fazer caravana, né? Sair daqui pra ir lá votar, né? Como se funcionasse. Sim. Mas tem muita coisa acontecendo agora, né? Porque o que tava meio que certo de acontecer, do Trump ganhar mesmo e tal, com uma certa folga até, aparentemente, agora o negócio enrolou um pouco, né? Sim, pois é, eu acho que antes a eleição parecia, como a gente falou aqui, parecia que estava ganha. Donald Trump, ele parecia muito à frente do Joe Biden nas pesquisas eleitorais, né? E eu acho que a gente pode... Cara, tá passando uma... Desculpa, tá passando uma ambulância aqui perto. Vai sair no som um pouquinho, mas não tem jeito. Tá tranquilo. A gente tá gravando de dia, então é assim mesmo. Isso aí. Se antes a corrida eleitoral ela parecia completamente finalizada, né? Agora a gente tem uma possibilidade de sobrevida aí para os democratas, mas vamos ver, isso vai depender um pouco do movimento que vai ser feito. Tudo indica que a Kamala Harris vai ser a candidata do Partido Democrata agora. A gente está gravando isso no dia 24 de julho e até o momento a Kamala Harris já tem os delegados necessários para ir para a corrida eleitoral. Além de que a Kamala Harris conseguiu receber, com o seu nome, né, em destaque aí, o Partido Democrata conseguiu receber mais de 100 milhões de dólares de doação para a campanha, o que é um valor muito expressivo. Sim. Os democratas que estavam tendo dificuldade em receber essas doações com o Biden na corrida. Então, eu acho que, ao que parece, ela vai ser a candidata do Partido Democrata. Vice-presidente sem ainda é um contar pouco... que tem o apoio do próprio Biden também, né? Sim, né? Agora, para vice-presidente ainda tá um certo imbróglio aí, né? A gente não sabe. Mas esse movimento do Biden, ele é muito importante para o partido e para o futuro dos Estados Unidos, de certa forma. Eu sou daqueles que acreditam que Joe Biden não teria capacidade de derrotar o Donald Trump nas eleições, e mesmo se tivesse essa capacidade, possivelmente não conseguiria governar muito bem o seu país, considerando que já tem uma idade avançada, e a idade parece que tá batendo mais para ele do que para o próprio Donald Trump, né? Sim. Agora sim, com a Kamala na corrida, o cenário muda um pouco, porque Kamala Harris é uma candidata mais jovem, candidata com mais fôlego, com mais energia,
E o Donald Trump vai ter que mudar um pouco a retórica dele, né? Se antes era uma coisa só voltada pra atacar a idade de Joe Biden, agora a coisa vai precisar mudar entre os republicanos. Sim, sim. Mas, né, entra aquele detalhe, né? É uma mulher, né? É uma mulher negra. Então, assim, o americano ali, o estadunidense, não tem um histórico muito ok com essas duas características, né? Mas vamos ver o que acontece agora. E o que é interessante é que desde que o Biden desistiu, né? Anunciou a desistência e tal, nos últimos 2 dias, assim, rolou um aumento maluco de gente se cadastrando para votar. Interessante. Rolou um Interessante. aumento bizarro e eu vou ter que falar dela de novo, relacionado com a eleição, e é uma parada que eu nunca espero, que é depois que a Taylor Swift falou sobre Sim. eleição, Não tem jeito, né? esse número explodiu ainda mais de gente se cadastrando. É doideira, cara. E os dados mostram lá que a maioria é de menos de 34, 33 anos pra baixo. Então, assim, é uma galera mais jovem, né? Se for comparar. muito Então, pode interessante, ser aí né? que role a mudança de figura na eleição, né? Porque o Biden é um idoso, né? É um idoso. E não só fisicamente, mas aparentemente mentalmente ele tá ali meio complicado também. Então, tava perdendo muito esse apelo, né, com a galera mais nova. Então, é legal de ver que isso É pode muito- dar uma mudada agora, né? Eu acho muito legal esse apelo, assim, que tenha. Não falando aqui, a Kamala Harris é uma candidata perfeita e tudo, nada disso, até porque a gente vai comentar aqui, tem muitos poréns, né? Mas é muito legal o apelo para a população mais jovem participar do processo eleitoral, eu acho que é muito necessário, até porque a gente permite uma renovação de ideias no país. Sim. E assim, a gente vê tantas celebridades, você falou da própria Taylor Swift, eu lembro de ter visto também, acho que um pouco sobre a Ariana Grande, que declarou um apoio aí à candidata Kamala Harris. Eu acho que é muito interessante da gente ver esse renascimento das eleições dos Estados Unidos, porque a coisa muda completamente de figura. E a Kamala Harris, ela é uma figura que comove muitas partes da sociedade americana. Na eleição passada, quase 90% dos negros dos Estados Unidos votaram em Joe Biden. Então, talvez a gente tenha um processo parecido com a Kamala Harris, se ela de fato for candidata. Ela tem um apelo muito grande entre a população negra, também por ser uma mulher negra. A bancada feminina, né, a parcela feminina de votantes do país também, acho que teria muito interesse em eleger Kamala Harris também. Os Estados Unidos já tentaram eleger uma presidente mulher em 2016 com a Hillary Clinton. O processo não correu muito bem, nós sabemos como é que foi, deu no que deu. Mas a Kamala Harris me parece uma candidata mais forte do que Hillary Clinton era. Principalmente também porque agora faz antagonismo com um Donald Trump que as pessoas que não gostam dele já sabem como ele é. Em 2016 você ainda tinha, de certa forma, o benefício da dúvida. Em que, talvez ele não seja tão ruim assim. Hoje em dia nós sabemos o quão ruim ele foi. E acho que a Kamala Harris tem a possibilidade de conseguir combatê-lo usando essas armas, né? É bem isso mesmo, porque já sabem como que é o cara. E eu acho que vai entrar muito também a questão do que rolou quando ele perdeu a eleição, né? Sim, claro, tem muita gente que apoiou aquela baderna e o caramba, de invadir o Capitólio, etc. Porque sempre vai ter gente concordando, não importa quem seja, não importa o candidato, sempre vai ter alguém que concorda com ele. Mas eu acho que isso vai pegar bastante também, principalmente para quem tiver meio indeciso ou coisa assim. Eu acho que vai ser um ponto a se considerar. E vai agora depender bastante também de quem vai ser o vice, né? Da Kamala. Que nem tinha gente falando da própria Michelle Obama ser parte da chapa. Então, se ela entra mesmo, aí eu acho que o negócio dá uma escalada, assim, em questão de popularidade, em questão de apoio de parcelas da população, assim, que talvez não fossem tão com a cara da Kamala, mas gostam muito da Michelle, seria uma parada importante, né, de ver.
Eu acho que a gente tem que apontar algumas coisas, né? Primeiro, até onde eu sei, né? Não existe ou não houve nenhum pronunciamento de Michelle Obama É, falando que tinha interesse em concorrer, não, nada do eu acho que, tipo. pelo contrário, eu acho que teve É, até dela falando que não interessava o nome participar. simplesmente foi especulado. É, Talvez porque sim, é um nome muito forte. Ela é muito associada também à imagem. A Michelle Obama é uma figura muito forte e muito importante nos Estados Unidos, no uhum. país. Também, de certa forma, associada à figura do Barack Obama. Não dizendo que ela tem que estar atrelada a ele, não é nada disso. Mas ela é um Mas, pouco ele, atrelada também ao governo sim. que o Barack Obama É, fez. Que é um governo, na minha humilde opinião, com uma política externa desastrosa, o governo Obama, mas que teve uma aprovação de quase 60% dos americanos quando terminou. Então é um governo bem lembrado por uma parte dos americanos. E a Michelle Obama poderia trazer essa imagem desse Partido Democrata novamente para o partido. Porque hoje o Partido Democrata tem um problema de credibilidade muito grande. Nomes fracos para concorrer à sim. presidência, crises internas que a gente vê todo dia nas mídias. Então, assim, eu acho que a Kamala tem a possibilidade de conseguir reunir o melhor, entre muitas aspas, né? É muito É. estranho falar isso não sendo americano, mas o melhor do que o Partido Democrata tem. E aí eu acho que a gente já pode até entrar nesse tópico de não saiam por aí acreditando que a Kamala É, Harris entrando na presidência vai resolver tudo, vai ser maravilhoso. sim. E tem gente que acha que a Kamala Harris é uma personagem da política da esquerda, e não é o caso, gente. Não, Não é o caso. não mesmo. O Pois que é. a galera não entende é que, assim, a gente viu, né? A gente viu na internet uma galera comemorando, tipo, caraca, Uhum. vamos eleger uma mulher, tal, não sei o quê, pá. Todo aquele papo de, tipo, como se fosse uma parada. Assim, é um lance meio que histórico, né? Se ela ganhar mesmo, é um lance histórico Uhum. pros Estados Unidos, Sim. não pra gente, Não, entendeu? não pra história do mundo, não pro O curso do lance mundo. é esse. O que a galera não entende muito é que o que acontece nos Estados Unidos é interessante pros Estados Unidos e não pro resto do mundo, principalmente pra gente que é considerado subdesenvolvido. Então, Sim. assim, a diferença pra eles pode ser uma parada meio gritante, mas pro resto do mundo não vai ser esse ninho de progressismo, de Cara, alegria, até tá ligado? porque se a gente pegar algumas pautas mais sensíveis, por exemplo, do governo nos Estados Unidos, vamos olhar um pouco pro perfil de Kamala Harris. Ela tem um apelo considerável entre os imigrantes, e acho que a gente não falou isso, também por ser filha de um pai jamaicano, por exemplo. Então ela tem um pouco mais de apelo. Por outro lado, Kamala Harris foi procuradora do estado da Califórnia, a partir de 2011, e ela teve uma gestão não muito interessante em relação à imigração também. Ela não é a pessoa mais simpática dos Estados Unidos em relação a imigrantes, considerando inclusive que em 2021 ela teve um pronunciamento, um discurso que ela fez, se eu não me engano, junto ao presidente Joe Biden, em que ela comenta para que os imigrantes não tentem vir para os Estados Unidos, porque nós vamos reforçar nossas fronteiras e se vocês vierem, vocês vão ser mandados de volta para casa. Não é exatamente a pessoa mais Amigável ali, simpática né? aos imigrantes, entendeu? E em Sim. outros pontos da política dos Estados Unidos, a gente pode esperar movimentos similares aos que acontecem hoje. Exemplo, Israel. Kamala Harris é mais crítica às ações de Israel do que Joe Biden. Porém, não consigo imaginar ou não consigo ver o apoio dos Estados Unidos à política genocida de Israel mudando com a Kamala Harris enquanto presidente. Ela continuaria fazendo envio de armas, continuaria com apoio político ao Netanyahu e afins. Então, assim, a coisa não muda tanto. Acho que a única coisa boa que a gente pode tirar disso, se de fato ela entrar como presidente dos Estados Unidos, é uma quebra considerável na força da extrema-direita mundial. Donald Trump ainda é um ícone muito grande para a extrema-direita. Ele talvez ainda seja o maior nome da extrema-direita mundial. E Donald Trump não conseguir se eleger nos Estados Unidos seria um grande recado para a extrema-direita de que vocês não estão tão fortes assim. Vocês têm uma força muito grande nas redes sociais, mas vocês não vão conseguir levar todas desse jeito, passando por cima dos métodos democráticos de eleição.
E assim, eu acredito que se o Donald Trump não for eleito, a extrema-direita vai precisar repensar muitas das suas maneiras de propaganda, maneira de campanha eleitoral, porque aí teremos aí uma série de 4 derrotas seguidas em grandes países, né? México, É. Reino Unido, França e agora Estados Unidos. Sim. A gente pode até considerar o Brasil, de certa forma, se a gente quiser voltar um pouco mais. Então essa onda azul, essa onda fascista da extrema-direita estaria sendo bem combatida nesse caso. Eles vão ser obrigados a repensar um pouco, né? De repente o modelo de candidato mude, inclusive, né? Porque você falou mesmo aqui, Brasil, Uhum. México, Reino Unido, França e Estados Unidos. Esses 5. E a Argentina também. Argentina. Esses 6 países, os caras têm exatamente o mesmo comportamento, exatamente o mesmo estilão de maluco, tipo, de parecer doidão e não sei o quê. Uhum. Então, assim, é um método a parada. Então, rolando isso nos Estados Unidos, eles vão ser obrigados a repensar um pouco esse método deles, né? E fica Então- também, eu acho que uma possibilidade, assim, ao ver que líderes da extrema-direita não conseguem se reeleger, ou em muitos países, né, não têm conseguido, eu acho que pode ficar um apelo muito importante aos sistemas de justiça dos países para que vão atrás desses líderes, Sim, vão atrás dessas figuras, porque elas não são imunes, elas não podem ser imunes na justiça. E a partir do momento em que elas não são líderes, presidentes ou primeiros ministros, fica muito mais fácil o sistema judicial conseguir ir atrás dessa pessoa para julgá-la pelos seus Sim. crimes. E eu acho que isso é extremamente necessário. Não só isso, mas eu acho que se Kamala Harris for eleita presidente dos Estados Unidos, é preciso reforçar o judiciário do país, descontaminar o judiciário do país que está contaminado, para conseguir combater figuras da extrema-direita como o próprio Donald Trump e os seus aliados. Então, assim, ao meu ver, isso é o que se pode tirar de bom da candidatura e possível presidência de Kamala Harris. Mas mais do que isso, é um pouco complicado. Acho que, lembrem-se, meus amigos, que nos Estados Unidos, democratas e republicanos, nenhum deles olha para a esquerda. Todos eles são direita ou extrema direita. Então, a coisa é um eles pouco mais olham complicada. pros Estados Unidos. Esse é o negócio. Exatamente. Eles não têm, assim... pode até ser considerado um pouco mais de esquerda, um pouco mais de direita, ou extrema direita, etc. Mas no fim das contas, o interesse nacional é o mesmo. Não importa. Eles vão continuar querendo explorar petróleo baratinho em tudo quanto é lugar, eles vão continuar querendo bombardear a democracia em tudo quanto é canto. Pois é. Então, assim, não é uma parada, caraca, olha, agora mudou tudo. Não. Assim, é uma vitória simbólica se acontecer, né? É uma parada bastante simbólica. Mas E não é lembrando, né, isso tudo também. lembrando que nos Estados Unidos nem sempre a força popular é o suficiente para o candidato ser eleito, considerando que as eleições americanas não funcionam através do voto Sim. popular, né? Sim, é um negócio mais esquisito que É um tem. sistema que, para mim, é completamente antidemocrático, inclusive. É um sistema um pouco confuso, mas funciona através do voto dos delegados, 270 necessários para vencer, etc. Ninguém Kamala entende Harris direito, né? No fim das vai contas. tentar jogar com isso também. Acho que nem a galera lá entende direito como funciona, sabe? Ele só vai lá, olha, eu tenho que votar em alguém aqui, ó. Vota nesse cara aqui. E é isso. Sem Pois contar é. que é o lance que não é obrigatório votar também. Então, assim, pode ter muita coisa em pesquisa, mas na hora de votar a galera não ir. Então, tem todo esse detalhe que nada é muito certeza na eleição dos Estados Unidos também, né? Então, tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Sim. No geral, Muita assim, coisa. no geral é aquilo. Acho que foi um movimento importante de Joe Sim, Biden, sim. pra gente arrematar o que a gente trouxe aqui no começo. Movimento importante de Joe Biden. De certa forma vai apaziguar um pouco os ânimos dentro do Partido Democrata. E agora temos um jogo, temos uma eleição. Agora Temos pelo uma menos vai eleição. ter uma briga ali, né? E só por fim, eu acho que é importante a gente ressaltar, justamente nesse processo de como funciona o sistema eleitoral,
a forma como a Kamala Harris vai atuar nos chamados key states, né, os swing states, como eles chamam nos Estados Unidos, também vai ser muito importante. Vamos ver em que estados a Kamala Harris vai fazer mais campanha, se for de fato a candidata, o que parece que vai ser, porque o Partido Democrata precisa ganhar alguns territórios que andou perdendo nos últimos anos. Sim. Exemplo deles, a Flórida. A Flórida é um estado com muitos delegados, considerado um dos swing states, e nas últimas 2 eleições, se não me engano, foi republicana. Então, assim, precisa haver essa movimentação. Joe Biden não estava conseguindo convencer nesses estados. As últimas pesquisas mostram que em todos os estados-chave Donald Trump estava levando a disputa. Então, são esses os lugares em que a Kamala Harris vai precisar focar. Pensilvânia também é um estado muito importante. Alguns já são tipicamente democratas, como por exemplo a Califórnia, então tem 55 delegados, né? Então, na Califórnia, por exemplo, ela não vai precisar se preocupar. Mas outros lugares dos Estados Unidos, a coisa vai ter que pegar um pouco na campanha aí. E eles têm que resolver isso logo, né? Porque quanto menos tempo demorar pra resolver, mais tempo eles têm pra se preparar e planejar as paradas, né? Então... Dinheiro eles têm, né, pra fazer a campanha agora. Entrou uma enxurrada de dinheiro, sim. Eles têm dinheiro. Inclusive porque tinha uma galera querendo parar, né, de doar e etc, quando tava o Biden, né? Então, assim, pois é. O pessoal realmente... Tava um desastre político com o Biden, a verdade é essa. Assim. O pessoal não tava comprando a ideia do Biden mesmo. Tipo, e além disso, eu acho que agora... vamos ver, caso Kamala Harris entre para presidente, o que ela vai fazer? Se ela vai continuar o legado de Joe Biden? Porque qual é o legado de Joe Biden, né? Foi um governo bom? Foi um governo ruim dos Estados Unidos? Eu acho que é um governo bem mais ou menos, digamos assim. Fica essa sensação mesmo, assim, de parece que nada foi muito resolvido, né? Tudo foi meio remendado aqui e ali. Sim. Do jeito que deu. A economia americana tem tido alguns problemas, alguns problemas com inflação consideráveis. A política externa dos Estados Unidos está num cenário bastante questionável. As relações com a Rússia, por exemplo, estão no pior nível possível em muitos anos. Internamente, os Estados Unidos têm algumas questões muito importantes para lidar. O desemprego caiu bastante, é verdade. Mas problemas de imigração ainda são muito frequentes no país. Então, problemas inclusive de violação de direitos humanos de imigrantes. Esse não sei se é o legado que Kamala Harris vai querer continuar. Então... Tem muito probleminha ali, né, cara? Tem muita treta pra resolver. Agora vamos ver quem que vai ganhar essa parada. Se você ouviu até aqui, quiser deixar no comentário aí quem que você acha que leva a eleição... Vamos trabalhar aqui com Kamala versus Trump, beleza? Então, se você acha aí, quem que você acha que leva essa parada? Acirrado. E por quê? E por que você acha que leva? Acho que é interessante a gente ver o que a galera acha também. Sim, eu acho que vai ser uma briga forte. Sim, mais do que com o Biden. Mais do que com o Biden. Porque com o Biden eu acho que ia ser uma derrota feia pro partido, inclusive. Eu acho que com o Biden, cara, o Trump ia levar no mínimo uns 320 a 330 delegados nos Estados Unidos. O negócio ia ser uma pancada feia, ia ser complicado pros Estados Unidos se recuperar dessa porrada, inclusive. Sim. Então, assim, eu acho que com a Kamala ou outro candidato aí que venha, eu acho que o negócio, mesmo que perca, eu acho que vai perder menos feio. Então, não vai ser aquela porrada, né, aquele atropelo, mas vamos saber só quando rolar, né? Aguardemos. Então, galera, vocês ouviram até aqui? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, né? Sexta-feira estamos de volta falando de Olimpíada. Uma coisa um pouco mais leve, mais legal, né? Sexta-feira estamos aí falando de Olimpíada. E se você gostou, compartilha aí, deixa um comentário no YouTube, no Spotify, manda pra alguém, beleza? Manda uma mensagem no Instagram pra gente, sei lá. Então, sim. Então, um abraço pra todo mundo. Lucas, suas considerações finais? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, e só reforçando aqui o que o Lu já falou, comenta aqui pra gente o que vocês acharam, dê suas opiniões, fale suas preocupações, fale um pouquinho sobre tudo que você quiser aqui, ou converse direto com a gente também, que a gente gosta de responder. Vamos trocar uma ideia. Muito obrigado pela presença de vocês, até o próximo episódio, e é isso, até mais, galera. Falou, até mais.